do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, da disciplina de Física, pronto para mais uma aula nesse nosso período de quarentena. Será que teremos efeito na voz? Sim ou não? Galerinha, vamos fazer essa revisão que é referente a todo o conteúdo que vai estar na prova, pessoal. Desde lá do princípio, lá das transformações gasosas, transmissão de calor, até máquinas térmicas, refrigeradores, quais formas que passam. Então eu peço que vocês prestem muito bem atenção nessa videoaula, anote algumas coisas que for necessário, na verdade tudo é necessário, então anote, faça um resumo, pessoal, aproveite para ver aí com o seu Jan, se o resumo da aula vai bater com o seu Jan, e estude. Pessoal, não se esqueça de fazer a atividade que está aqui, o link está aqui na descrição do canal, beleza? Pessoal, bora para a aula? Valeu! Então vamos lá, galerinha, dando início à nossa revisão dos conteúdos. Primeiro conceito, transmissão de calor. O calor é transmitido de forma espontânea de um corpo para o outro. Dos corpos que têm maior temperatura, os corpos quentes, para os corpos frios. Ok? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Até que os dois fiquem num sistema isolado, fiquem na mesma temperatura e atinjam o equilíbrio térmico. Existem formas de processo de transmissão de calor, que é por condução, convecção e irradiação. Condução térmica, ou condução, somente condução, é a forma do quê? De você encostar um objeto no outro. Um exemplo, você segurando uma xícara de café quente. O que acontece? O café, o líquido que está ali, o café quente, vai aquecer a xícara por contato e essa xícara vai aquecer a sua mão, vai passar por através de condução, ok? E aí o fluxo de calor, nós podemos calcular o fluxo de calor de um corpo para o outro, é a quantidade de calor num determinado tempo. Quanto maior o tempo, menor vai ser esse fluxo. Na convecção térmica, também conhecido como as correntes térmicas, funciona em fluidos em geral, não ocorre nos sólidos. Na condução de calor, o que acontece? Ocorre em sólidos e fluidos. Na convecção, somente em fluidos. O que acontece? A fonte quente começa a aquecer, que nem no exemplo aqui, o líquido. Esse líquido que está com uma maior temperatura, ele tem uma densidade menor, que nós vimos no bimestre passado, ele sobe, e o líquido que estava com uma densidade maior desce. Ele aquece, sobe, desce. Fica fazendo um em ciclos. Densidade, massa sobre o volume. Então ali são as correntes de convecção. Aí nós temos a irradiação térmica, que ocorre no vácuo. A única que ocorre no vácuo dos três tipos de transmissão de calor, que é através do que? A irradiação térmica é através dos raios de luz, os raios luminosos. Então o Sol libera raios luminosos que chegam até nós com essa certa energia, transmitindo calor e aquecendo. E aqui nós temos aqui, pessoal, condução de calor, encostando a mão na barra metálica, convecção, que seria o ar, que vai subir, e a irradiação através da luz. Aí nós temos a questão dos gases ideais, pessoal, que representam gases hipotéticos, cujas grandezas podem ser relacionadas por equações matemáticas mais simples. Então, primeiro, para considerar os gases ideais, as moléculas que os compõem possuem a mesma massa, o volume das moléculas pode ser desprezível em relação ao volume do recipiente, o volume ocupado pelo gás é determinado pelo recipiente que o contém, as suas partículas estão distribuídas uniformemente, ocupando todo o volume, apresenta um movimento aleatório, regidos pelas leis de Newton, consideram-se desprezíveis as forças gravitacionais e elétricas entre as moléculas, uma vez que estão muito distantes entre si. As colisões das moléculas entre si com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas, bate e volta com a mesma intensidade. Nós vamos considerar as principais propriedades: volume, pressão e temperatura. Dentro disso, as transformações gasosas. Então, transformação isocórica, o que é? Quando determinada massa de um gás é mudança da temperatura. O que seria essa isocórica, pessoal? O isocórico, córico, vem de espaço, do grego. Que é, então, no caso, o que aqui não vai alterar? O volume se mantém constante. Isocórica, volume se mantém constante. O que altera? Pressão e temperatura. Então, aqui, isocórica, volume constante, pressão e temperatura diretamente proporcionais. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2.
Na transformação isotérmica, aqui o próprio nome iso, igual térmica, temperatura, pessoal. Então o que acontece? O que vai se alterar aqui? Se altera a pressão e o volume. Pressão e volume constante. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E a lei isobárica. Bárica, pressão. Baro, bárica de baros, pressão. Num sistema com pressão constante, o volume determinado à massa fixa de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre temperatura final. Aí nós temos a relação do número de mols de pressão de um gás. O número de mols, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Então, no caso ali, a pressão sobre o número de mols 1 é igual à pressão 2, número de mols 2. Aí nós vamos ter a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume, N, número de mols, R, constante do gás, isso depende de cada gás tem uma constante igual, T, temperatura. Aí nós vamos ter o trabalho de um gás, quando que ocorre? O trabalho de um gás vai ser positivo quando ele aumenta o volume e negativo quando ele diminui o volume. Então o trabalho do gás, força vezes deslocamento, ou seja, o trabalho do gás, pressão vezes a variação do volume. Aí nós temos a energia interna, já na segunda parte que nós não estudamos na primeira. Energia interna U é igual a 3 meios da número de mols vezes R, a constante do gás, vezes a temperatura. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a variação da energia interna U de um gás é estabelecida pela diferença entre as energias trocadas de forma calor e as trocadas em forma de trabalho. Ou seja, a variação da energia é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Aí nós temos ali da primeira lei da termodinâmica o nome das transformações: isocórica, isométrica ou isovolumétrica. O que é constante? Volume. Qual a grandeza? Qual que é a grandeza que anula? O trabalho. Na isocórica, quando o volume é constante, o trabalho é nulo. Pela primeira lei, variação da energia térmica interna é igual à quantidade de calor. Isotérmica, o que é constante? Temperatura. O que anula? A variação da energia interna. A quantidade de calor é igual ao trabalho. Na isobárica, o pressão, nenhuma delas vai ser nula. E aí, no caso, o seguinte, pessoal, a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. E a transformação adiabática, a quantidade de calor é nula e, no caso, vai ter a variação de energia térmica é menos o trabalho, vai ser nulo. Aí nós temos aqui os gráficos, né? Isobárica, a pressão permanece constante. Isocórica, o volume permanece constante. Isotérmica, a temperatura permanece constante e essa transformação é lenta. E a adiabática, o gás não troca calor e essa transformação ocorre em situações que o gás é expandido ou comprimido rapidamente. Então, analisando os diagramas. Aí nós temos a entropia. Lembra da entropia, pessoal? A entropia é aquele processo como se você pegar um baralho organizado de naipe e cores iguais. Quando você começa a embaralhar, quanto mais você embaralha, mais difícil fica voltar à configuração original. Então, entropia seria isso, essa desorganização de partículas quando um corpo recebe uma certa quantidade de calor. Então, a variação ali seria igual à variação da quantidade de calor sobre a temperatura. A entropia é crescente, ok? Segunda lei de termodinâmica diz o seguinte: um corpo A vai ceder calor para um corpo B, só que o calor do corpo B que recebeu, ele não volta para A. Uma vez ele saiu, nunca mais volta. Isso é chamado processo irreversível. Então é impossível que o calor passe arbitrariamente de um corpo de temperatura menor para o corpo de temperatura maior. Sempre o calor sai de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor. Aí nós temos a primeira condição, máquina térmica. É impossível desenvolver uma máquina térmica que retire calor de uma fonte e transforme esse calor integralmente em trabalho. Não existe máquina térmica com 100% de rendimento. Segunda, máquina frigorífica. É impossível desenvolver uma máquina termodinâmica que retire calor de uma fonte fria e envie para a fonte quente espontaneamente. Então as máquinas térmicas saem da fonte quente e vai para a fonte fria. Trabalho Q1 menos Q2. Rendimento. O rendimento, fonte quente, temperatura da fonte quente menos a fonte fria, dividido pela fonte quente. E na transformação de refrigeradores, nós vamos ter fonte quente, é um processo irreversível. Sai da fonte fria,
vai para o refrigerador e a fonte quente. Trabalho Q1 menos Q2. E o coeficiente de desempenho aqui fica 1 sobre fonte fria sobre fonte quente menos 1. Ou simplesmente ficar mais fácil para calcular, fonte fria menos a quente menos a fria, você vai ter o coeficiente de desempenho. E agora quero desejar a todos vocês bons estudos, refaçam essas atividades, façam um formulário e a gente se encontra numa próxima aula. Professor, semana que vem vai ter aula. Semana que vem é a nossa avaliação. Qualquer dúvida, manda aquela mensagem, professor, não entendi tal conteúdo, professor, estou com dúvida aqui. Manda mensagem aí que eu vou estar ajudando vocês. Fiquem com Deus, bom final de semana, até a próxima. Valeu!